Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, para mais uma escola bíblica dominical, onde nós vamos meditar na lição de número 8 da nossa lição da editora Betel. E a lição de número 8 vai falar sobre Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Esta lição extraordinária que é comentada pelo pastor Valdir Alves e que nós temos o privilégio de poder discorrer sobre ela. Então, antes de nós lermos aqui, desde já você que está chegando ao nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, pois é de suma importância para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho ele tem relevância e com isso alcançaremos mais vidas através da propagação do Evangelho. Então aqui diz Abigail, sabedoria que desarma conflitos. O nosso texto áureo está em 1 Samuel 25, versículo 24, que diz: E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Verdade aplicada. Devemos cultivar com a ajuda do Espírito Santo virtudes que nos capacitem ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. Os objetivos da lição: conhecer a história de Abigail, comparar a ingratidão de Nabal e a gratidão de Abigail e ressaltar que a humildade de Abigail evitou um conflito. O nosso texto de referência está em 1 Samuel capítulo 25, versículos 31, 32, 33, 34 e 35. Diz assim: Então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer o bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não me apressaras e me não vieras ao encontro, eu não ficaria a Nabal, até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. A introdução, irmãos. Abigail era uma mulher sensata e formosa, enquanto seu marido Nabal era um homem de ações más. Abigail foi corajosa ao interceder humildemente perante Davi para evitar que ele vingasse a ofensa de seu marido, que se recusou a ajudar Davi e seus homens, e assim ele protegeu a sua casa e a sua família. Quando a gente olha para a história de Abigail, eu ainda coloco um subtema, porque a gente entende que Abigail foi uma mulher que ela evitou uma tragédia usando de sabedoria, né? Então, aqui no início, para nós introduzirmos esse texto, né, nós até podemos citar, né, quando a palavra de Deus ela fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola ela destrói. Então nós encontramos esse tipo de exemplo. Uma grande multidão, toda a família iria ser destruída pelas mãos de Davi. Mas por causa de uma atitude sábia desta mulher chamada Abigail, nós vemos que houve a salvação, houve um agir de Deus
para que muitas pessoas não viessem a ser ceifadas. Então, quando nós olhamos aqui e a questão desta introdução, entendemos que a Bíblia ela apresenta Abigail em um momento de grande tensão na história, irmãos, de Israel. Primeiro, ela era a esposa de Nabal. Era um homem rico, porém um homem duro, um homem arrogante, um homem insensato. E enquanto Nabal é descrito como duro e um homem maligno em suas obras, nós vamos ver que Abigail é apresentada como sensata e também formosa. É interessante que Abigail ela vivia em Carmelo, uma região de Judá, e seu nome significa alegria do Pai ou fonte de alegria. Embora, irmãos, a Bíblia ela não detalhe sobre sua genealogia completa, mas o texto ele deixa claro que a sua conduta ela revela uma mulher de boa formação espiritual, emocional e também moral. Mais tarde, após a morte de Nabal, Abigail ela se tornou esposa de Davi e o futuro rei de Israel, o que revela que Deus honra quem anda com sabedoria. É tão interessante isso, só para a gente deixar relatado aqui no vídeo, que se Davi tivesse destruído toda a casa de Nabal, de Abigail, como ele seria recebido em Judá? Né? Automaticamente nós vemos que essa mulher não só lhe deu um conselho, como futuramente se tornou sua esposa e abriu portas para que Davi ele fosse aceito em Judá. Então, Abigail ele surge na narrativa de não como alguém que busca um palco, né? Mas como alguém que soube discernir o tempo, que entendeu o perigo e agiu com maturidade. Então, aí nós vamos ver que Abigail era uma mulher humilde. Tá? Então, nos comentários do pastor Valdir Alves, ele diz aqui, Abigail agiu com humildade diante de Davi e seu exército, devido à afronta de seu marido, ela foi até Davi, desceu depressa do jumento e antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, prostrou-se, o rosto no chão e se inclinou, reconhecendo Davi como um homem de honra e também um homem de guerra. É interessante que lá em 1 Samuel 25, versículo 18, vai dizer que Abigail se apressou. Se apressou a quê? Se apressou a fazer o bem. Se apressou a fazer o que era certo. Se apressou a fazer aquilo que era correto. É interessante aqui que, mesmo sendo esposa de um homem rico, Abigail ela não se apoiou em status, posição social ou direitos pessoais. Nós entendemos que quando ela soube que Nabal havia afrontado Davi, ela não tentou justificar o erro do marido, nem se escondeu atrás da autoridade dele. A humildade aqui de Abigail, ela se manifesta quando ela assume a responsabilidade pela situação, ela se coloca, como serva, mesmo sendo inocente. Ela se curva diante de Davi, reconhecendo que ali estava alguém ungido por Deus. E isso nos faz entender, irmãos, que humildade não é fraqueza. Humildade é inteligência espiritual. Então, nós entendemos que Abigail, ela entendeu que se humilhar naquele momento era melhor do que permitir uma tragédia maior. Depois nós vamos ver aqui que Abigail também, ela é colocada nesses comentários pelo pastor Valdir Alves como uma mulher mansa. Então diz aqui o comentário, Abigail foi capaz de defender sua casa usando palavras mansas e palavras humildes. Em 1 Samuel 25, 23 vai estar escrito
que ela caiu aos pés de Davi e assim falou com ele. Sabe, Abigail, nós entendemos aqui que ela não foi até Davi com acusações, com gritos ou com dureza, mas ela se aproximou, irmãos, com mansidão, escolhendo cuidadosamente as suas palavras. Ela também não negou o erro do seu esposo Nabal, mas também não alimentou o ódio de Davi. A sua fala com Davi, ela foi respeitosa, ela foi prudente e ela foi cheia de discernimento espiritual. Então a gente passa a entender que a mansidão de Abigail, ela desarmou uma espada que já estava levantada por Davi. Então, enquanto Nabal provocou a ira, Abigail, ela trouxe a calma. Esse é o papel de uma mulher sábia, de uma mulher prudente, de uma mulher que sabe como agir nos momentos de adversidade. Então a gente entende com isso que onde havia impulso, ela trouxe o equilíbrio. É por isso que a Bíblia nos ensina, lá em Provérbios 15, e o versículo de número 1, que a palavra branda, ela desvia o furor. E Abigail, ela foi a personificação viva desse princípio. Aí nesse tópico de número 1, aqui na parte 1, o pastor Valdir Alves, ele vai encerrar dizendo que Abigail era pacificadora. Tá? Então vai dizer aí, Abigail é um exemplo de prudência e coragem. Diante da ameaça de Davi contra seu marido, Nabal, que agiu com arrogância e ingratidão, ela interveio rapidamente. Ou seja, Abigail, ela se apresentou como uma mulher pacificadora. Então nós vemos que em 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 33, o próprio Davi, ele diz, bendita seja a tua prudência. Ou seja, uma mulher pacificadora. Então Abigail não apenas evitou aqui uma guerra, ela salvou vidas, como eu já disse a princípio. A sua atitude, ela impediu que Davi derramasse sangue inocente e carregasse culpa desnecessária. Ela foi pacificadora porque, primeiro, ela agiu antes que o pior acontecesse, intercedeu com sabedoria, pensou não só no seu futuro, como no futuro do seu povo, não apenas naquele momento em que todos ali estavam a um ponto de efetuar um grande caos naquela terra. Então a gente entende com isso que pacificadores, irmãos, não são omissos, mas são estratégicos. Abigail, ela não se calou diante do erro, mas escolheu o caminho da reconciliação. É por isso que lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, o Senhor Jesus, ele disse, bem-aventurados pacificadores. Então Abigail, ela viveu isso muito antes desta palavra que o Senhor Jesus, ele trouxe ser pronunciada. Então nós tiramos aqui na conclusão desta primeira parte que Abigail, ela nos ensina que a humildade abre portas, que a força não abre, a mansidão, ela vence batalhas, que a ira perde, e a paz, ela é construída por quem tem coragem de agir com sabedoria. Ou seja, Deus, ele tirou Abigail de um ambiente de dor e a colocou em um lugar de honra. Por quê? Porque ela soube se posicionar no momento certo. Então, nem toda batalha que aparece diante de nós foi feita para ser lutada. Algumas foram feitas para serem evitadas e serem evitadas com sabedoria. Deus abençoe e assim a gente encerra aqui essa primeira parte da lição.